Em meio aos impactos inflacionários da guerra, a gente tem um outro dado importante no radar dos investidores, né, que vai ser publicado na próxima sexta-feira, que é o IPCA de junho aqui no Brasil. Leonardo Costa, economista do ASA, fala agora com a gente para entender o que a gente pode esperar dessa publicação. Leonardo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Um prazer, bom dia, Vitor, bom dia a todos. Bom dia. Leonardo, a gente tinha acompanhado, depois de uma série de elevações das previsões em torno do IPCA terminal, né, mensurado ali pelo Boletim Focus para 2026, a gente tinha visto um arrefecimento, pelo menos nessa leitura por parte do mercado, dessa pressão inflacionária em decorrência da elevação do preço da energia. O IPCA agora projetado para encerrar o ano em 5,3%. Eu queria entender se a gente pode esperar evidentemente, a gente está olhando para o passado, né? Mas queria entender exatamente qual deve ser o comportamento pautado pela guerra e evidentemente, o que a gente pode mensurar, principalmente mais do ponto de vista qualitativo desse dado que vai ser publicado na próxima sexta-feira. Bom, vamos lá. Eu acho que o que a gente tem de principal auxiliar para a projeção do IPCA de junho foi a divulgação do IPCA 15 do mesmo mês, há algumas semanas atrás, né? E o que a gente teve lá? A gente teve um movimento benigno, especialmente na inflação de serviços, né? Então, o núcleo de serviços, ele teve uma taxa um pouco mais fraca. Obviamente que tem alguns itens que têm tido um comportamento um pouco mais errático, mas do lado do balanço qualitativo, o que ele lega de herança para o IPCA de junho, que vai ser divulgado nessa sexta-feira, é um comportamento um pouco mais benigno para essa inflação de serviços. Por outro lado, a inflação de bens ela ainda continua avançando, então ainda é um efeito secundário desse impacto do conflito do Oriente Médio. Mas, contudo, quando a gente soma todos esses fatores, a média de núcleos da inflação, principalmente na taxa mensal, ela deve arrefecer, né? Então, o principal dessa história é a gente teve um impacto grande do conflito do Oriente Médio, afetou principalmente os itens mais voláteis da inflação, como alimentação e combustíveis, chegou também na inflação de núcleos, especialmente pela via dos bens industrializados, e quando a gente chega agora em junho, né, alguns meses depois desse conflito, esse impacto ele está arrefecendo, ele está ficando um pouco mais fraco, o que deve trazer para a gente uma leitura qualitativa nesse IPCA de junho um pouco melhor em relação aos últimos meses. Acho que a mensagem principal que a gente tem é essa. Além disso, nas taxas mensais, a gente também vem de um patamar um pouco mais elevado, né? Então, a gente teve uma inflação mais alta logo depois do conflito, né? Pela inflação de alimentação, pela inflação de combustíveis, todos muito mais elevados. E quando a gente entra agora também em junho, essa inflação deve arrefecer um pouco mais, né? Então, a gente está caminhando para uma inflação de alimentação na margem mais próxima de zero, uma inflação de combustíveis ainda em deflação e a mudança da bandeira tarifária, né? Aliás, a estabilidade da bandeira tarifária, que era amarela, né? Então, você não deve ter essa reaceleração da energia elétrica via mudança de bandeiras, né? Então, somando todos esses fatores, os itens voláteis também devem se comportar e a gente deve ter uma inflação mensal um pouco mais fraca. Leonardo, a gente acompanhou na publicação do próprio IPCA 15 que você traz, os preços dos combustíveis recuando 1,22%, gasolina caindo 0,73%, o etanol registrando uma queda mais significativa de 5,3% e o diesel caindo 1,47%. Você mencionou essa pressão principalmente nas cadeias, né? Uma contaminação, por exemplo, do preço dos alimentos. Eu queria entender exatamente novamente, se aquela série de subsídios, por exemplo, anunciada pelo governo federal para os combustíveis, a gente pode considerar que eles foram uma medida efetiva. Acabou aparecendo sim na inflação, né? Não dá para descartar esse impacto. Acho que o primeiro impacto foi de uma alta dos combustíveis a despeito da Petrobras não ter entregado um reajuste no consumidor, né? Então, aparentemente, os postos de combustíveis eles reagiram antes de qualquer medida da Petrobras, né? E aí, logo em seguida, pensando numa cadeia de ação, né? Então, os postos reagiram, fizeram uma correção de preço, o governo logo em seguida veio com as medidas de tentar
controlar esse preço, né, especialmente via esses subsídios, e aí logo em seguida você tem uma deflação. Então, de fato, as medidas que o governo usou de subsídio têm tido algum impacto, sim, apareceram no IPCA 15 de junho, e ainda deve ter um impacto disso aparecendo agora no IPCA fechado do mês, né? E por que que a gente fala disso, né? Porque a gente ainda deve ter uma deflação de combustíveis a despeito de um aumento da gasolina na bomba, né? Então, no último mês, geralmente esses reajustes eles atuam com alguma defasagem, né? Mas mesmo a gente tendo esse aumento da Petrobras, a gente ainda vai ter uma deflação em combustíveis, né? Então, de fato, essa medida do governo tem sido efetiva. Leonardo, a gente tem acompanhado agora, mesmo com esse novo tensionamento entre os Estados Unidos e o Irã, né, nessa nova rodada de ataques mútuos, um comportamento dos principais contratos futuros do petróleo que é um pouco divergente em relação àquele que a gente acompanhou, principalmente no momento mais tenso desse conflito no Oriente Médio, com o fechamento completo do Estreito de Hormuz, quando os principais contratos de petróleo giravam, né, em torno de $100 o barril, ou até mais do que isso. Agora, apesar dessa nova pressão, hoje, os contratos futuros disparando mais de 5%, a gente está vendo aqui o petróleo rodando também abaixo ainda do patamar de $80 o barril. E eu queria entender se o mercado ele se adaptou e, evidentemente, a gente pode esperar uma pressão inflacionária menor decorrente também desse conflito, os impactos, evidentemente, no preço de energia. Dá para a gente mensurar, mesmo que haja agora um conflito mais severo, que ele continue por mais tempo, se mostre resiliente, dá para a gente projetar uma inflação menor do que, um impacto inflacionário menor do que projetava-se anteriormente? Olha, eu acho que em relação à adaptação do mercado, com certeza é algo que acontece, né? Eu acho que mais do que os discursos do Trump, o mercado tem se focado muito no fluxo de transporte em Hormuz, né? E a gente tem visto uma recuperação desse fluxo, né? Então, os navios estão conseguindo escoar por ali. Então, obviamente que é um aumento do risco, né? Quando o presidente dos Estados Unidos indica que o cessar-fogo acabou, né? Contudo, o Trump ele acaba às vezes até tropeçando nas próprias falas dele, né? Então, mais do que a fala do Trump, a gente tem que ver o impacto efetivo disso no transporte de combustíveis que passa por Hormuz. O que a gente tem visto agora é que o combustível tem escoado por ali, né? Então, acho que principalmente os olhares estão voltados do mercado estão voltados para isso, né? Então, se essas falas dele vão afetar esse transporte, se sim ou se não, né? E aí para poder fazer algum ajuste a partir daí. Acho que a principal reação do mercado, que é a que você comentou, né, dessa subida do preço do petróleo, está embutindo esse risco de talvez a gente voltar para um patamar de comércio de Hormuz que a gente estava antes do cessar-fogo, né, antes da melhora das tratativas entre o Irã e os Estados Unidos, né. Agora, por enquanto, o que a gente tem é que, aparentemente, o estreito vai continuar aberto. Então, mais do que as falas do presidente, é ver o impacto efetivo disso, né, e o que a gente tem visto, por enquanto, é um escoamento, uma tentativa de retomada de normalidade. Obviamente que a gente está num patamar muito mais baixo do que a gente estava antes do conflito, mas tem tido uma recuperação na margem. Então, acho que o foco está principalmente aí para a gente conseguir determinar o impacto inflacionário disso. Leonardo, evidentemente a gente está ainda dependente dos dados que vão ser publicados na próxima sexta-feira pelo IBGE, mas eu queria projetar com você, é possível a gente fazer um exercício aqui de futurologia sobre principalmente o que deve fazer o Banco Central? Há espaço para um novo corte de 0,25, como projeta parte do mercado? Mas principalmente quais devem ser as sinalizações trazidas pelo Comitê de Política Monetária com esse novo componente, né, ali na balança de riscos do Banco Central? Acho que assim, em relação ao Banco Central, a comunicação, até o próprio Galípolo indicou, né, que existiu uma tentativa de dar um pouco mais de informação, e esse aumento do volume de informação parece que confundiu um pouco o mercado, né. A nossa aposta é de que o Banco Central não deve cortar mais, né, mas a gente considera que existe um risco grande dele voltar a cortar
25 na próxima reunião, que é a reunião de agosto. Até lá, a gente tem um longo caminho para percorrer, né? E aparentemente o que a gente tem o Banco Central ainda está bastante dependente de dados, né? Então a gente precisa olhar como que essa inflação vai se comportar, especialmente esse balanço qualitativo. A gente precisa olhar como que as expectativas de inflação vão se comportar, né? E por mais que a gente tenha tido um recuo na inflação de 2026, o foco do Banco Central já está lá em 2028, né? Então a efetividade da política monetária já está mirando lá adiante, né? Então, se a gente vai ter alguma piora adicional ali ou não, aparentemente não, e como que caminha a atividade econômica, né? Que até agora a gente tem, pelo menos no mercado de trabalho, alguns sinais um pouco melhores de desaceleração, né? Então, esses são os três principais do lado doméstico e do lado externo, obviamente, que esse risco de que talvez o conflito volte a escalar e como que isso afetaria a inflação, né? O que a gente tem por enquanto é uma certa estabilidade com algum espacinho de melhora em algumas das variáveis do Banco Central. Por isso que a gente vê um risco grande dele promover mais um corte de 25 basis points na próxima reunião, né? Mas aí a partir de então, provavelmente optando por uma estabilidade para ver como que a política monetária vai atuar a partir de então. Leonardo, a gente, além da condição da política monetária nos Estados Unidos, no Brasil, a gente está de olho também na condição da política monetária nos Estados Unidos. Evidentemente, a gente está falando de passado, mas hoje, 15 horas, a gente tem a publicação da ata do Federal Reserve explicando a sua decisão pela manutenção dos juros no patamar, né, no intervalo inalterado entre 3,5% e 3,75% ao ano, na primeira reunião encabeçada por Kevin Warsh. Queria entender o que a gente pode esperar também dessa ata, desse documento, dado também que é a primeira reunião e decisão encabeçada por Warsh. Eu acho que assim, foi uma decisão de manutenção, mas com uma postura bastante hawkish, né? Então, acho que essa ata deve ter um peso grande no mercado hoje, principalmente para a gente tentar entender, né, por que tantos agentes votaram pela possibilidade de uma nova alta, né? Então, tentar entender o que está passando pelo racional desses agentes para saber se esse risco de uma elevação de juros nos Estados Unidos ela está realmente tão próxima assim, vai ser essencial, né? Então, eu acho que a decisão ela de manter os juros ela foi mais hawkish, né? Então, entender o quanto que essa possibilidade está na mesa, né? Eu acho que essa ata vai ajudar bastante a gente nisso, né? E principalmente porque tem uma tentativa de mudar bastante a forma de comunicação do Fed sob o comando do novo presidente, né? Então, tentar ver se esse texto vai estar muito hermético, né? Se a gente vai conseguir entender alguma coisa um pouco mais clara ali, eu acho que vai ser essencial para os mercados hoje. Conversei com o Leonardo Costa, economista do ASA. Leonardo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, até mais.